nosso cantinho da leitura, vamos lá? Livro Segue-me, Emmanuel. Caridade da Paz. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, Sermão da Montanha. Em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Capítulo 5, nós vemos que Jesus convoca os seus discípulos à aquisição de virtudes e a controle de comportamento, estabelecer comportamento diante de situações. Então, bem-aventurados os pacificadores. Então, pacificar é uma ação, é um verbo, né? Então, é um comportamento, é uma maneira de ser que nós escolhemos. Porque podemos não ter controle sobre os aborrecimentos, o sentimento do aborrecimento, o sentimento da tristeza, a tristeza justa, a tristeza que tenha motivo, não é? Porque a tristeza sem motivo, aí já pode ser uma doença, pode ser uma obsessão, qualquer coisa assim. Mas há, sim, circunstâncias na vida que nos entristecem. Aliás, é muito comum, né? Como diz o Espírito Amigo no texto A Paciência, né? Existem 1000 nadas na vida que, como picadas de alfinete, acabam por nos ferir, não é? Então, a convocação, né, para a ciência da paz. Então, o pacificador. Paciência é uma ciência que nós vamos aprendendo, né, dia a dia, passo a passo. Que ciência é essa, né? Paciência, ciência da paz. Então, vamos lá. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Qual seria essa beneficência? Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. Então, vamos estar aborrecidos justamente, quer dizer, justamente no sentido de que existe aborrecimento justo, existe tristeza justa, mas nós vamos ocultar. Então, nós vamos aprender com o objetivo de auxiliar, não é? É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, lembra o texto anterior que fala de sarcasmo? Sarcasmo é uma expressão, né, do nosso rosto. Eila que se expande a afeição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza? Após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Comportamento. Se te alteias, né? Se te colocas acima, então, uma forma de agir, mantendo tranquilidade e bom ânimo. Veja, a paciência é uma ciência.
ciência da paz. O pacificador é alguém que já aprofundou essa ciência, não é? Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Tristeza sem causa. Às vezes, há uma causa. Perdemos alguém querido, fomos abandonados por um amor, né? Sofremos algum tipo de injustiça, então nos entristecemos. Mas é uma sensação momentânea. Reconhecido o estado de desânimo que às vezes nos acomete, se temos fibra moral elaborada em nós, vamos conseguir nos colocar acima de tudo isso. Recordemos o donativo da paz, que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Então, o trabalho, sempre. O labor terapia, a terapia do labor e da prece. Porque o tédio, ele é fruto da hora vazia. Então, se estamos impossibilitados de realizar valores criadores com os quais estamos mais acostumados, mais habilitados, aquelas rotinas do dia a dia, aqueles valores que são finalizados em produtos que nós podemos mensurar, que possamos então avançar num valor mais profundo, que é o valor vivencial. Vivenciar a beleza da natureza, vivenciar a criação como um todo, vivenciar um pôr do sol, vivenciar um luar, é a realização de valores que nos tiram do tédio, quando não podemos criar, quando estamos incapacitados ou inabilitados para realizar tarefas mais objetivas e que finalizam em produtos. Se nem isso estamos em condições de realizar, se nem mesmo o valor de vivência, se estamos sozinhos, se o ambiente não permite nenhum tipo de vivência mais elaborada para nos tirar do tédio, então o valor de atitude, que é o valor mais profundo, que é a escolha que fazemos diante de uma situação, muitas vezes uma situação sobre a qual não temos nenhum controle. Então, a atitude, que significa a nossa própria humanidade sendo nós livres para algo, livres diante da dor, livres diante da tristeza, para termos uma atitude de valor. Então, assim seremos os pacificadores e sempre colaborando para a paz no mundo, a paz no ambiente onde estamos
lembrando que jamais estamos sozinhos. Então, a atitude de maior valor será sempre a oração, a prece, o reconhecimento de Deus como Criador de tudo e da nossa condição de servos. Assim, podemos, aos poucos, nos tornando verdadeiros pacificadores. Que Jesus nos abençoe.